Lígia, me conta sobre o tema doença celíaca. Doença celíaca também é um tema que tem se falado cada vez mais, né? E que tem cada vez, a gente que acompanha aí provas muitos anos, né? A gente trabalha com isso, a gente vê, né, que eles estão cobrando cada vez mais sobre doença celíaca. Para ser proveiro, para estudar a doença celíaca do ponto de vista de ser proveiro e os pontos que não pode esquecer, o que você me diz sobre esse tema? Assim, se você vai prestar a prova da Unifesp, da Unicamp, da USP, estuda doença celíaca, porque vai cair, tá? Então, o que cai geralmente, né? Na pediatria, você tem, claro, aqueles sintomas clássicos, que são bem pediátricos, né? Que acontece na criança que tá começando a comer, entra em contato com o trigo e aí começa a manifestar aquela diarreia crônica, perda de peso, então fica bem emagrecida, cabelo cai, barriga distende, fica irritada, com anemia e tal. Esses sintomas são sintomas clássicos. Olhou para esse paciente, tem que dosar os anticorpos. Antitransglutaminase da classe IgA e antiendomísio da classe IgA, sempre dosando junto a dosagem de IgA total. Porque, por uma ironia do destino, a deficiência de IgA é um fator de risco para a doença celíaca. E aí, se você não dosa o IgA total e aquele cara tem deficiência de IgA, você faz os anticorpos, o anticorpo veio tudo baixo. Mas veio baixo porque o cara tem uma deficiência de IgA. Então você tem que fazer essa dosagem junto e isso é questão de prova, tá? Uma outra coisa importante de você lembrar, pessoal. Qual que é o tratamento da doença celíaca? Jader, qual é o tratamento da doença celíaca, você sabe? Tira o glúten. Muito bem! Tira o glúten. E se você tira o glúten, você resolve o problema do paciente. Então se você pensou que aquele cara tem doença celíaca e foi afobado e falou, vamos tirar o glúten, você tratou o paciente e aí na hora de fazer as pesquisas, dosar anticorpo, fazer biópsia, vai dar tudo negativo. Todos esses exames, então, para fazer o diagnóstico, devem ser feitos na vigência do tratamento, na vigência do consumo de glúten, tá? Senão vai dar tudo errado e você vai ficar perdido aí, sambando no paciente. E o cara vai fazer uma dieta de exclusão que às vezes você nem sabe se é necessária, tá? Então, esse ponto é importante. Primeiro ponto do diagnóstico. Segundo ponto que vira e mexe cá em prova é que houve, sei lá, uns 10 anos atrás, descobriram que tem um HLA DQ2, DQ8, que está associado à doença celíaca. 99,9% dos pacientes que têm doença celíaca tem esse HLA. Porém, mais ou menos 30% da população geral tem o HLA. E não tem doença celíaca. Então, esse anticorpo, que cai bastante em prova, ele não te ajuda a fazer o diagnóstico. Então ele não deve ser dosado. Mas se você dosar e ele vier negativo, ele afasta o diagnóstico, tá? Então, assim, para fazer diagnóstico de doença celíaca é anticorpo, antitransglutaminase e antiendomísio da classe IgA e o IgA total. Putz, o cara tem deficiência de IgA, o que eu vou fazer? Anticorpo antigliadina deaminada da classe IgG. Veio positivo seus anticorpos, vai mandar para biópsia. E aí, na biópsia, a gente vai encontrar aquelas alterações clássicas, né? Atrofia de vilosidade, infiltrado de linfócito. E a partir desse momento, você vai iniciar, então, o tratamento com dieta de isenção de glúten, tá? Então, acho que o mais importante da doença celíaca, primeiro, se você... A criança com sintomas clássicos é facinho, né? Porque você encontrou ali e falou, putz, tem cara de celíaco. O diagnóstico ali fica um pouco mais fácil pela sintomatologia, mas você também tem que pensar em doença celíaca, faz parte da sua investigação. Uma criança que tem só uma diarreia crônica, né? Uma criança mais velha, não bebê. Uma criança mais velha que vira e mexe, tem uma diarreia ali, com um pouco de esteatorreia, que não tá crescendo bem, então baixa estatura pode ser uma causa de... quer dizer, a doença celíaca pode ser uma causa de baixa estatura. Então, nesses pacientes, a gente precisa também pensar nesse diagnóstico, tá? Mas, geralmente, as questões de doença celíaca, o caso clínico é bem direto. E aí você tem que lembrar dessas particularidades do diagnóstico, tá? Que às vezes, quando a pessoa está estudando doença celíaca, é enorme. Às vezes a pessoa está lendo e não se dá conta, né? Dessa importância
da dosagem da IgA também, que esse é o ponto Esse que é um ponto. um dos grandes pontos, né, que cai nas questões. Então, esse é o nosso objetivo, né, da gente estar conversando aqui, da gente trazer e na veia da questão ali, exatamente aquilo que o cara precisa saber para responder a questão. Então, quando você tá lendo, né, se atentar aí a esse detalhe importante, porque é isso que vai ser cobrado na questão. É isso aí. Então, lembrar, sempre comendo glúten para fazer os exames e dosar junto a IgA. Senão você vai ter um resultado que pode ser um falso negativo. Um falso negativo, né? exatamente. Muito bom. Lígia, hoje a gente vai conversar sobre aqueles 5 pontos imprescindíveis para a prova de pediatria sobre o tema